Você já tentou falar uma palavra em inglês e sentiu que a boca travou? Calma que isso acontece com a maioria dos brasileiros. Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como falar essas palavras que travam a nossa língua de forma correta e com dicas simples e bem básicas. E se você é novo aqui no canal, já peço que você se inscreva antes da gente continuar com o vídeo, já deixa o like, compartilha, comenta e ativa o sininho para você não perder vídeos novos que saem todos os sábados às 6 da tarde. Então, sem mais mistério, vamos para o vídeo. E começando a nossa lista de palavras difíceis de serem pronunciadas em inglês, a nossa palavra de número 10 é essa aqui, e muitas pessoas dizem quinoa, porém, na verdade, se diz quinoa. Quinoa. Repete comigo aí. Quinoa. E agora uma frase de exemplo para vocês. I love eating quinoa with eggs. Agora, em nono lugar, na nossa lista de palavras difíceis de pronunciar, nós temos essa aqui. Muitas pessoas falam mischievous, mas são só 3 sílabas. E a pronúncia correta é mischievous. Mischievous. E exemplo de frase é That kid is mischievous. Em oitavo lugar da nossa lista de palavras, nós temos essa aqui. Parece até nome de desenho animado, mas não é. E muitas pessoas não conseguem pronunciar da forma correta. Eu vou ensinar para vocês e vocês repetem comigo. Essa palavra se diz anemone. Anemone. E exemplo em frase fica The clownfish lives in an anemone. Em sétimo lugar da nossa lista, nós temos essa palavra aqui. E muitas pessoas realmente não sabem como é que se pronuncia essa palavra. Olha como é que está escrito. Todo mundo se engana facilmente. A pronúncia correta dessa palavra é colonel. Colonel. The colonel gave the order. The colonel gave the order. E na nossa lista de palavras, a sexta palavra é, na verdade, um trava-língua. E é só uma palavrinha bem curta. Muitas pessoas não conseguem falar porque são 2 sons bem diferentes e você tem que juntar. Mas assim, falando pausadamente, você vai pegando. Essa palavra contém 6 em inglês e o som do TH que é um... Então é six, 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 six. São 2 sons, não é mesmo? Sixth. Dá um assopro no final. He finished in 6th place. He finished in 6th place. E em quinto lugar, na nossa lista de palavras difíceis de serem faladas em inglês, eu tenho essa aqui. E nós temos até 2 pronúncias. Muitas pessoas falam de forma errada, porém tem 2 formas de ser falada. A forma americana é schedule. Schedule. E na forma britânica, você pode dizer schedule. Schedule. Então, vamos ver como é que fica numa frase de exemplo. What's your schedule this week? Ou What's your schedule this week? Escolhe uma pronúncia e mantenha o ritmo. Em quarto lugar na nossa lista de palavras, eu trouxe essa aqui para vocês. Olha só, essa aqui é muito difícil. Se escreve Worcestershire, mas a pronúncia é muito mais simples do que a escrita. Você vai dizer Worcestershire, Worcestershire. E numa frase de exemplo ficaria Do you want some Worcestershire sauce? Do you want some Worcestershire sauce? Muito mais fácil do que a escrita, não é mesmo? Em terceiro lugar, eu acredito que eu deixei aí essa palavra aqui, que vocês estão vendo na tela, nesse lugar, porque eu acredito que em terceiro é um lugar bom para ela. E além de ter 2 R's na mesma palavra, ainda termina com all. Você vai respirar fundo e vai separar. Pausadamente, você divide ela em 2 sons, assim, ó. Rural, 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 rural. Viu como é que fica? E aí, a frase de exemplo que eu trouxe para vocês é He lives in a rural area. He lives in a rural area. E aí, já tentou aí? Pausa o vídeo se você quiser e vai experimentando repetir as palavras que eu estou falando aqui para vocês hoje. Em segundo lugar, eu trouxe essa palavra aqui, que é um pouco grande também. E muitas pessoas querem falar todas as sílabas dessa palavra. E algumas pessoas dizem comfortable, 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 mas a pronúncia correta é comfortable, comfortable. E a frase de exemplo ficaria This bed is so comfortable. This bed is so comfortable. E aí, repete aí para você ver se você está já pronunciando as palavras de forma correta comigo.
E a número 1, eu pensei nessa palavrinha aqui, e eu acredito que ela é uma das palavras mais difíceis, porque as pessoas falam de diversas formas diferentes. E ela começa com som de TH, então as pessoas confundem muito na hora de falar essa palavra aqui. Porém, a pronúncia dela é thought, thought. E você pode usar essa palavra numa frase de exemplo assim: I thought about you today. I thought about you today. Bem, e assim a gente encerra o nosso vídeo. E eu quero saber de vocês, quantas dessas 10 palavras aí você já pronunciava certo e quantas não? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E quais você achava que pronunciava certo e estava totalmente diferente do que você imaginava. E se você tiver dúvida de como falar mais palavras difíceis do dia a dia, deixa aqui nos comentários. E marcas famosas em inglês também difíceis de serem pronunciadas, eu trago para vocês. Mas eu quero 10 comentários pelo menos nesse vídeo para eu trazer para vocês aqui. E não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Assim você me ajuda a crescer o canal aqui e eu posso estar trazendo muito mais dicas de inglês para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!